Pode vir, professor Lives. O professor Lives já é um amigo nosso, conhecido dessa casa. Que Deus o abençoe e o use. Amém? Paz de Cristo, Rei da Glória, amém? Um amém mais gostoso, amém? Retornar aqui é reiterar que de uns anos para cá eu adquiri eu não vou chamar de dificuldade, mas uma prudência em relação a em que altar eu estou subindo. Então, quando o assunto é estar na PIB de Trindade, eu pulo do Morro Atalaia. Alguém conhece o Atalaia no Arraial do Cabo? Eu pulo do Atalaia. Eu quero dizer, é uma alegria poder estar aqui e ser um canal de Jesus e compartilhar a sua palavra nesse altar tão precioso, amém? Trago um abraço da Rose, minha esposa, da Milena, minha netinha, da Quincy Farias, minha filha. Passei para o Jefferson, que eu estava ajudando ela a fazer um trabalho para a escola sobre o índio, o dia do índio. E ela, de repente, na Band News, passou a notícia do Irã atacando Israel. E ela interrompe o trabalho e diz para mim: by day, Jesus está voltando para nos buscar. E aquilo foi uma graça, um choque para a gente. Sim. Vai dar tempo você voltar da sua palestra para a gente subir junto? Contei para os Deus está falando com as crianças, tá? Quanto aqui, João capítulo 15, tenham bondade de abrir suas Bíblias. Sobre a nossa pastora Leila, eu sei que a senhora é extremamente prudente. E o estado do Rio de Janeiro e o Brasil, mesmo de longe, entendeu que a senhora, no meio de centenas de outras mulheres, sempre foi sensata e prudente sobre onde pôr os pés. E em nome disso eu gostaria de, diante da congregação, ter a vossa anuência para o convite que eu quero fazer. No início de julho, a senhora vê, queima-roupa aqui, né? No início de julho vai acontecer a segunda conferência CLC, Conferência de Liderança Corajosa. A primeira edição foi em Guarapari, no Espírito Santo, e a segunda será na região dos Lagos. E eu não precisei colocar uns 14 nomes de mulheres para escolher, mas eu comentei com a minha equipe de produção sobre a senhora e nunca me manifestei assim, portanto lhe pedi a licença, mas gostaria muito que na sua agenda, vou pedir o lobby da Luciana
e do Jefferson e dos meninos, para que a senhora seja uma das nossas preletoras para o encontro de liderança de uns 480 pastores daquela região e suas esposas. E na sequência também de Lambuja, que a nossa banda pudesse ir. Eu contei aqui, são 17 e meio com o menino do Jefferson, 17 e meio. É o micro-ônibus. Eu empenho aqui nesse altar em ver a hospedagem para os meninos, decente, para que isso que está aqui, esse carbono 14, aconteça lá. E Deus use a senhora como uma preletora para centenas de mulheres que estarão lá também. Fica aqui o meu convite, expresso de coração. Bom, Deus abençoe. Vamos ler. João capítulo 15. Só um segundinho para eu vou seguir o mesmo rastro da banda, o mesmo teor, apenas substituir o verbo constante aqui nas canções sobre cura, e vou usar o limpar. É uma expressão de Jesus, é uma palavra pastoral. E eu quero então, diante de uma igreja local como essa, seguir a mesma graça que já acontece aqui desde a manhã. Santo pastor, uma honra poder estar ao lado do senhor. Thank you. Vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o agricultor, o pai, corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3: Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. A meditação é em cima desse verso 3. Eu peço ajuda para a igreja para acompanhar a mídia. A gente pode repetir juntos? Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho. Mais uma. Vós estáis. A última. Vós pela palavra. Em primeiro lugar, por conta do tempo, mas não só o tempo, o espírito do profeta, ele tem que estar sujeito também ao profeta. Eu venho de uma igreja histórica e sou de berço também, da 5ª geração de metodistas. Eu não conheço nada aí fora, não conheço outro paralelo, nunca tive encanto nenhum, não tive essa história de desviado, eu não sei o que é essas coisas. Nasci, batizei, me criei, ali fui ordenado, ali eu casei, ali eu fui para o reino de Deus, fui para a África, fui para a América e continuo. Então eu sei pastoralmente a simbologia de um culto de uma igreja centenária. O que é que está acontecendo aqui em João 15, irmãos? Como esses homens chegaram até Jesus? Olha para mim. Como que eles chegaram até Jesus? 120 anos antes de Jesus surgir. Portanto, 4 gerações. Me acompanha? Ainda depois daquele período que Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no altar,
transgredindo o lugar de reunião. O Antíoco passou, Juliano chegou e era Roma pressionando a igreja de Deus, conquistando o mundo e pressionando a igreja. Olha para mim. Juliano vem e dá a mesma sequência de Antíoco. Por que que Jesus está dizendo isso aqui? Me acompanha. Juliano causou uma balbúrdia em Roma, massacrou o povo de Deus naquele tempo e quebrou as identidades, não a identidade, mas as identidades, porque eram tribos, eram 12, era um povo, era uma etnia. Nós não temos só uma identidade, nós temos um grupo de identidades que nos torna uma igreja em Jesus. A identidade de Manaus é uma, a identidade de Rondônia é outra, a identidade de João Pessoa é outra, mas a igreja baiana é outra, a igreja carioca é uma e a paulista é outra. São identidades que nos formam. Juliano acabou com esse negócio. Aqueles homens passaram por pressões. Nesse período que Jesus está dizendo, um pouco antes do seu nascimento, nós tínhamos poucos exemplos, poucos homens, muito poucos, e poucas mulheres, pouquíssimas. Você tinha Sebiratã, avô de Maria, que era um guardador da Torá. No tempo de Pompeu, por que que Jesus está dizendo isso aqui? O pregador tem que ter muito zelo para explicar as coisas para as pessoas. Junto com ele, você tinha Joaquim, ou Joaquim era o pai de Ana, de Maria, do processo do nascimento de Jesus. Então você tinha Sebiratã, você tinha Joaquim, você tinha Simeão lá no templo, com 88 anos orando, esperando a criança nascer. Você tinha Ana com 84 anos, intercessora e guardiã, conselheira das mulheres da grande Judeia. E você tinha Ananias, aquele profeta que mais tarde o Espírito Santo o usa para ajudar Paulo. Eram 5, 6 ou 7 pessoas e ninguém mais. É nesse cenário que Pompeu dá uma ordem. E a ordem de Pompeu, olha para mim, a ordem de Pompeu é: tragam de volta os deuses lá daquele cativeiro, do tempo de Jeremias, Ezequiel, o cativeiro babilônico. Traga de volta todos os deuses. E ele pega e comete esse assinte e coloca as imagens e os tótems dos deuses na porta da entrada do templo, do culto do povo de Deus. Não era qualquer coisinha que começou a acontecer aqui. De repente, Pompeu morre. E na sua morte, então, entra Herodes. Herodes foi 3 vezes pior do que Pompeu. Herodes foi a reencarnação de Antíoco Epifânio. A gente não pode ler as Escrituras sem entender quais são seus contextos. Isso é um culto, isso é uma palavra pastoral para o nosso entendimento sobre o porquê que Jesus diz o que diz aqui. Quando Pompeu morre e Herodes assume e acaba com as identidades e transgride as pessoas, transgride os mandamentos, queima multidões, toneladas de torás nas praças. As pessoas vieram
cheio de seus hábitos, agora eu vou chegando, tradições, pressões, opressões. A religiosidade virou uma macarronada, virou... Quando você põe aquele monte de coisa de frutos do mar, exatamente. Você vai diante de um vidro quebrado e tenta se olhar, e você está enviesada, a coisa não está clara, não parece que é você que está ali, porque o vidro foi quebrado. Isso reflete na falta da organização da sua imagem diante do próprio espelho. Era isso. Idolatrias. Eles passaram a admirar da Torá, passaram a admirar muitos deuses. Herodes cometendo barbárie, Juliano aprontando, Marco Antônio dando ordem para caçar todo mundo. Marco Antônio era procurador. O que ele faz? Ele corrompe sacerdotes. Eu vou chegar no que Jesus está dizendo. Corrompe sacerdotes, enlameia os altares, fragiliza as reuniões. E no meio desse cenário, 5 anos da nossa era, nasce uma criança numa estrebaria. Quando a criança nasce, Herodes fica endemoniado, possesso, e todos nós sabemos o que ele provocou. Deu ordem de uma matança. Ele queria acabar com a criança que acabara de nascer. Aplicou lisonjas, zombava, vai pegando o negócio, criticava muito. Herodes era o senhor das críticas, das zombarias, dos deboches. Ele aprendeu muito isso com os Sênecas. Olha para mim, os Sênecas eram aquele grupo de homens que o rei tinha o seu sacerdote e os seus conselheiros, e chegavam os conselheiros e conversavam com os reis sobre as decisões. Os conselheiros saíam, depois entravam os sacerdotes, conversavam as mesmas coisas com os reis. Saíam os sacerdotes, saíam os conselheiros, entravam os Sênecas, da onde vem a palavra no português cínica. O Sêneca, ele induzia o rei a errar, induzia o rei a ter dúvida. Você pode ver isso nos filmes, nos cativeiros egípcio, Medo-Pérsia, babilônico, assírio. Sempre tem um grupo de Sênecas transgredindo e fazendo o rei a errar. 5 anos, nasce essa criança. A estrebaria vira uma coisa de sucesso. Deixa eu te dizer um detalhe. Apesar dele nascer na estrebaria, a presença dele transformou o próprio lugar que ele nascera. E dali ele entra, depois de algum tempo, no seu templo em Mateus 21. E o jeito com o qual ele entra no templo é assustador, porque as mesmas coisas que estavam acontecendo na estrebaria estavam acontecendo também no templo. Então, templo e estrebaria, para aquela criança que virou um menino, tinham o mesmo significado. A diferença era, ele estava ali como protetor do templo. Então ele expulsa aqueles homens. O detalhe dessa minha intro: você nunca trate o altar e a casa do Senhor como uma estrebaria, como se os irmãos fossem animais, porque a diferença entre
Um templo, um altar e uma estrebaria está naquele que zela para proteger as coisas que são sagradas. Passa. Eles começam a perceber que havia uma insegurança muito grande no ar. No meio daquela geração, Jesus opta por escolher 12 rapazes. E aí eu vou afunilando a minha meditação. Herodes, poderoso, ele achou que tinha a sua barbárie, tinha roubado e destruído de uma vez a identidade ou as identidades daquele povo. E Jesus peneirou e achou 12. E com muito tato, ele foi trazendo para si esses 12. O que acontece? Diante de Jesus, agora, que era um menino entre 12 anos e 18 anos, já entendendo que ele tinha chegado para resolver as coisas no meio da Judéia. Ele não veio só para salvar, ele não veio só, o texto diz sobre ele: o povo que andava na região das trevas viu uma grande luz, e aqueles que estavam na sombra da morte. Veja bem o que Antíoco, Epifânio, Pompeu, Marco Antônio, Juliano, todo mundo fez. A coisa estava braba. Jesus chega para pôr ordem do negócio. Jesus chega para pôr ordem numa sociedade da Judéia. Jesus chega para arrumar o caminho. Jesus não chega só para curar, ele chega também para consertar a psique, para ajustar a cabeça das pessoas e voltar cada um deles para a Torá que havia sido chafurdada durante muito tempo, mais de 26 anos. Você imagina o trabalho que Jesus está tendo para treinar, até hoje é assim. Até hoje é assim. Se Jesus, Santa Pastora, teve um trabalho hostil e pesado para treinar aqueles homens, ao ponto de Lucas 9 mencionar que entre eles o pau quebrou, porque eles queriam que alguém fosse o maior. E Jesus está treinando, e eles estão entendendo. Jesus está treinando, e eles estão tendo dúvidas. Jesus está treinando, está os testando, mas eles estão com a lembrança dos deuses que vieram por ordem de Pompeu para dentro do templo. Agora veja bem, foram 10 entidades, 10 deuses. Era um confronto, era um deboche em cima dos 10 candelabros que Salomão instituiu dentro do templo construído. Haviam 10 candelabros, e o que o Pompeu ordena, trazendo 10 entidades, eu vou te lembrar. Sozêmode, deusa das rebeliões. Vai vendo por que Jesus vai dizer isso aqui, hein, pastor? Vocês estão limpos, vai, já o negócio vai estreitar, hein? Deusa das rebeliões, Jesus veio confrontar. Érgola, deusa do impressionismo, da falsa Shekinah, precisa ir longe da pseudo Shekinah que está aí? Não precisa. Mas lá, Érgole já era a deusa do falso impressionismo. Você chega em muitos templos e tem aquela coisa tão linda, com fumaça, com não sei o que, com paetês, com pluma. Você pensa que a Shekinah está ali, ela não está. Porque a Shekinah não está em cores, Shekinah não está nisso. Então, mas Érgola trouxe isso.
O templo era rústico, Érgola queria estética. Se eu não tiver estética, eu vou para outra igreja. Se não tiver estética, eu não quero. Então Érgola estava ali dentro do templo para afastar as pessoas do princípio, porque a visibilidade era o mais importante, se tornaram mais importantes do que os princípios. Tamuz, deusa das seduções, vai entendendo. A deusa das seduções estava ali. Eu tenho falado com a pastora Luciana. Luciana, nunca deixa de ser esse exemplo para o Rio de Janeiro. Vista-se bem, comporte-se. É ou não é? O tempo todo, Luciana, se eu estiver na PIB, seja contigo do teu lado, do lado do Jefferson, do lado da pastora. Não me deixe do lado de ninguém que tenha pinta de Tamuz, que não entenda se revestir no... Ai, por que é que Jesus está dizendo o que Ele está dizendo? Aí tem Adonis, Deus das dominações, da coerção, está dentro do templo, é a espiritualidade, mas Adonis está ali, e ele quer te coagir, te coibir, de pressionar. E se ele não tiver domínio sobre você, a coisa para ele não está boa, porque só está boa quando ele te coíbe e te pressiona. Mas isso é uma entidade, isso não é capricho nenhum de personalidade. Por detrás disso há muito da batalha espiritual que a gente não vê. São forças invisíveis, são hostes, potestades, principados, demônios, e tudo isso só pode ser discernido à luz das Escrituras Sagradas. Marduk, Deus dos encantos, dos falsos sinais. Olha aí o Rio de Janeiro, olha o Brasil como é que está. Lahamu, deusa dos lodos dos rios. Em cima, olha para mim, os rios estão lindos, mas olha embaixo o leito como é que está. Então as pessoas se impressionam muito com a beleza do rio e não olham para baixo para ver que está cheio de lodo, está tudo pegajoso, está lesmiado, está ruim, está lá, a coisa está embaixo, mas em cima está uma beleza. Então deixa passar o que está em cima e não nos importemos com o que está embaixo. Isso é uma hoste, isso é um principado. Nabadu, Deus da ostentação espiritual. Não, meu versículo, minha pregação é melhor do que o Tereza. Não, meu Cremilda prega melhor do que Joana. Não, Celso é mais ungido. Isso é uma hoste, isso é um tipo de opressão. Nono, em que deusa dominadora da mente. Por que vocês acham que o homem de Nazaré, o que o apóstolo Paulo falou sobre o capacete da salvação? Vocês acham que aquilo ali é um adereço, é um brinquedo? Por quê? Porque em que ela vem para corrigir o princípio dentro da tua cabeça. Porque o que ela deseja é que o que você diz esteja certo, e seja maior e mais importante do que aquilo que está escrito. Pouco importa o princípio, o que importa é o que eu acho. Toma muito cuidado. Isso é um tipo de dardo. 10ª, Belite, o senhor dos libidos e das rixas entre casais. Você está mal, você está mal vestida, você está ruim, você está péssimo, você está isso e aquilo. É dentro. Onde começa o culto? Começa dentro da tua sala. A gente não acredita. Tantos cultos, olha para mim, de famílias que a gente produz e reunião de família e isso, mas a hoste está ali, o dardo está chegando lá e a gente não percebe que a coisa é ataque espiritual. Dez candelabros,
10 deuses que Pompeu ordenou que fossem colocados dentro do templo. Aí, João 15, agora eu entro. Quando Jesus disse: olha, tem uma coisa aqui que meu Pai compartilhou comigo e eu vou reproduzir para vocês. Olha para mim. Meu Pai é a videira. Eu sou o agricultor. A minha responsabilidade é foice na mão, pá, e eu passo-lhe o cerol. Eu tenho um alicate, eu tenho as ferramentas. Aqueles que estão dando fruto, eu tenho que podar. Não, mas olha só, essa cadeira cativa é minha, esse cargo é meu. Olha aqui. Ele tem a espada que corta até a árvore para que ela conduza e produza muito mais fruto. Ele poda sim, senhores. Ele poda sim. Não, mas eu sou intocável. Te cuidar. Tomemos muito cuidado com a nossa intocabilidade, porque Ele é o agricultor dessa horta. Ele corta. Se a vara está em mim, o 2 está assim, santo pastor. A vara está em mim, então eu tenho a prerrogativa de cortar. Não, irmão, eu estou em Deus. É aí que o babado piora. Porque se você está em Deus, Ele pode te cortar. Não tem como, as coisas não se combinam. Alguém está nele e não querer ser podado. Hello, olha para mim. Não combina. Estando nele, tenha certeza que Ele vai podar em algum momento. Ele vê o espichamento dos galhos. Ele vê as sobras para cima dos telhados alheios. Ele vê o enristecimento desse tronco. Ele vê as sobras que estão acontecendo. E se o galho está nele, tenha certeza, se não está frutificando, segundo ele, ele o corta. E aquele que dá mais fruto, aí tem uma outra guerra para a igreja moderna. Bem, mas eu estou bem porque eu estou dando fruto. Ah, é, baby? Não. A coisa aumenta na sua temperatura e pressão. Porque quanto mais fruto Livingston dá, mais susceptível ao corte dele eu me torno. Não tem como você achar que por estar dando fruto, você é intocável. Porque aqui diz e menciona, se alguém está dando fruto, eu vou cortar, porque eu preciso que dê muito mais fruto ainda. Aí entra o 3. Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Aqui, arrazoando essa meditação, é uma palavra pastoral. Arrazoando essa meditação, mas com temor, ele está mostrando para aquele grupo de discípulos que ele está de olho na intenção de cada um. Ele sonda os resultados de cada um. Ele vê a intensidade de cada um. Ele entende os comprometimentos de cada um. E isso nos assusta. Por quê? Eles estavam com Jesus, mas não esperavam escutar isso da boca de Jesus. Mas não é possível que Jesus esteja falando isso para mim. Se nós pudéssemos, pegaríamos os nossos aparelhos e ligaríamos lá para Miguel. Miguel, sou Livingston. Pois não, Livingston, fala comigo. Eu estou ligando para fazer uma queixa com Jesus, porque o que ele está propondo aqui para mim está muito pesado, Miguel. Manda ele trocar esse princípio por uma coisa mais leve, porque eu não mereço isso não.
Ora, tamanha é a nossa natureza faceira, que há muito tempo o Brasil já não recebe e nem aceita as negativas do Evangelho mais. A gente tem medo que as pessoas sejam cortadas, tratadas, podadas, limpas. E aqui o verbo que eu lhes disse: vocês estão limpos. A cada momento que eu solto um princípio, que eu conto uma parábola, eu estou limpando vocês. Eu não quero apenas realizar prodígios, milagres e proezas, eu quero limpar vocês. Muito tão importante como salvá-los é limpar também vocês, porque só eu, apenas salvando, eu posso perder vocês. Vocês podem passar o tempo todo com essa ideia de salvação sem serem limpos, mas o meu plano é: você está salvo sim, então deixa eu te limpar também. Porque o que me agrada é ver um salvo limpo. Opa, vou repetir. Eu sou agricultor. O que mais me agrada é ver um salvo limpo. Não só salvo. Não só salvo. Isso nos assusta. Ora bolas, o que é isso? Por favor, lembre-se que esse Jesus é muito estranho para os nossos tempos modernos. Olha para mim. Esse Jesus é muito estranho para a igreja pós-moderna, Jefferson. Muito estranho. Mas ele é o mesmo que conversou com Saulo e armou lá aquele tombo do cavalo no caminho para Síria, em Damasco, ao ponto de Saulo perguntar: quem é você? Quem és tu? Eu falei: meu rapaz, eu sou Jesus. Escuta aqui, o Saulote, eu sou Jesus e você está me perseguindo. Parece que ao mencionar esse episódio do Paulo, nós estamos falando de uma coisa longe e que não tem a ver conosco. Eu só estou lhes lembrando, segundo as Escrituras, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não mudou. O nosso comportamento pós-moderno muda a cada momento. É ele que estava na fornalha com aqueles meninos. Ele é o mesmo. É ele que disse para o João. O João diz dele: olha aqui, quando eu olhei para ver quem falava comigo, eu caí sobre os meus pés. E ele colocou a sua mão sobre mim. Ele é o mesmo. Mas os meninos não estão percebendo que era aquele rapaz da estrebaria. Por que ele está tão diferente dizendo coisas? Ou vocês não lembram mais do sermão de João capítulo 6? Foi lindo, lindo, lindo é? Não foi. Ele diz: vocês podem ir, podem me abandonar. O que quereis de mim? Podem ir. Até que Peter se levanta e diz: Senhor, não tem como. Não tem como. Para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Não tem como estar com Jesus e não querer ser limpo. Olha para mim. Não tem. Agora, por que Jesus está dizendo o que diz aqui? Porque veja bem, deixa eu te dar uma pista para eu ir bifurcando aqui minha meditação. Se você vê o testemunho de Mateus, do livro, é muito simples para essa geração moderna olhar e ter Jesus. Por quê? Porque Mateus, como todos sabemos, aqui é uma igreja histórica que tem uma boa escola bíblica. Mateus apresenta Jesus como rei dos reis, rei da glória, rei dos judeus, príncipe da paz. Então Mateus tem essa visão, ele está aquinhoado dessa visão. Então isso é muito interessante para a igreja moderna, ter essa faceta de Jesus. E aí a gente vai longe,
a gente se sente bem, até porque, olha para mim, ter Jesus como rei, como príncipe, como senhor da glória, está tudo certo. Até o momento ele não está dizendo nada para mim e nem sobre mim. Então, são prerrogativas, é rei, é príncipe. O que ele diz dele, o que ele é maravilhoso. Eu já preguei isso aqui um dia. Marcos apresenta Jesus como aquele poderoso em ações, resolvendo problemas, mazelas, dores, curas, milagres, prodígios. Olha a cara da igreja brasileira, o livro de Marcos. Bote uma campanha de prodígio e milagre, dá 10 mil pessoas aqui dentro. É uma beleza ter Jesus, o Jesus fazedor, que te dá, me dá minha bênção para depois, me dá minha bênção, me dá. Então veja Jesus, até aí ele não está te cobrando nada, não está te dizendo nada, não está te importunando nada e não está te exortando em nada. Vem Lucas e o vê onisciente, soberano, trono exaltado, divindade, inteligência celestial e avética. Até aí, prerrogativas lindas. Aí entra João. Quando João entra, é impressionante, o trato de Jesus é com um ser humano direto. Independente dele ser rei, dele ter poder, dele ressuscitar quem quer que seja, dele fazer milagres, de fazer proeza, estender sobre nós maravilhas, ele vai tratar direto com o homem, com a cabeça da pessoa, com o coração da pessoa. Aí começa a encrenca, senhoras e senhores. Por isso ele diz, olha só, eu quero limpar vocês de muita coisa que foi colocada dentro do templo. Olha para mim, dentro do templo, dentro do templo, come on, dentro do templo e do templo, do templo e do templo, dentro daqui. Eu quero limpar. Tanto é que em 2 capítulos atrás, pastora Leila, ele solta uma bomba. Eu vou lhes mostrar, porque já está aqui na agulha. Eu lhes disse que é uma palavra pastoral. 2 capítulos atrás, capítulo 13, Midimem, quando ele começa a contar aquela cena de lavar os pés dos discípulos. Verso 5, deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos. Olha para onde a coisa vai, pastor. Dos discípulos. E enxugá-los com a toalha que estava cingido. E esse Cristo aí, rapaz, está muito franzino. Que Messias é esse? Essa conduta dele não está me cheirando bem. Está muito humilde. Ninguém está prestando atenção no que está por detrás dessa revelação. Aproximou-se dele Simão Pedro e disse: Senhor, tu vai lavar os pés a mim? Que consciência boa. E Jesus responde: sim, o que eu estou fazendo vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender depois. Olha para mim aqui para um spoiler. O pior é que nem mesmo o depois as pessoas entenderam. Até hoje, sem entender a glória daquela cena. Tanto é que é horrível a possibilidade de você trocar uma cadeira acolchoada e andar com uma bacia e uma toalha na mão, servindo e abençoando as pessoas. Ninguém quer isso. A liderança brasileira não quer, mas nem de perto, com algumas exceções, como a pastora de vocês, mas é raríssimo. Estou correndo essa nação de ponta a ponta, irmãos. Não, é raríssimo a possibilidade desse Jesus incidir.
Aí disse Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Olha o que Jesus diz no verso 8, na tua Bíblia. Olha aqui, Pedro. Se eu não te limpar, o verbo é o mesmo do 15. Se eu não te limpar, você não tem parte comigo. É uma bomba, pois nós hoje somos esse Pedro. Há um ditado em inglês: each one of us a Peter in his time. Each one of us a Peter in his time. Cada um de nós é Pedro no seu tempo. E é. Ele olha e diz: se eu não limpar você, você pode ter a melhor música, você pode ter o melhor arranjo, você pode ter o melhor carro, você pode ter dinheiro, você pode ter visibilidade, você pode ter um intelecto privilegiado. O problema é, se eu não entrar na parada para te limpar, você não tem parte nenhuma comigo. E agora? Como é que fica a nossa religiosidade? Espantada. Olha, isso é um assombro. Olha para mim, isso é um assombro. Isso é uma agressão. Isso é um assinte. Eu não quero esse Cristo. Ah, é? Se eu não te limpar, você não tem parte comigo. Você quer ir além dos dons? Quer ir além das suas habilidades? Deixa Jesus te limpar. Quando eu era criança pequena em Barbacena, a dona Chica, minha avó, cantava: limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa. E eu ficava, ia para o quarto, que eu queria escutar aquela taquara, e eu botava o ouvidinho na porta. Limpa o meu coração. Semana próxima, antes de irmos para a Igreja Metodista Central, eu com 8 anos, lá vem Dona Chica, o que ela cantava: limpa o meu coração, Jesus. E eu tinha uma coisa que me levava, que me empurrava, entendeu, Jefferson? Que me ia. Deixa eu criar meu silogismo. A coisa me ia. Limpa o meu coração, Jesus. O negócio foi entrando em mim aos 8 anos de idade. Despreza uma criança para você ver. Limpa. Limpa o meu coração, Jesus. Com alma pura, cante. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa. Limpa o meu coração. Limpa. Cheio. No nome de Jesus, exato, tia. Vamos aplaudir o Senhor. O que nos suja? Pastores, o que nos suja? O que nos suja é a nossa língua contaminada, maldita. O que nos suja são as guerras nossas por espaço. O que você está falando? Pensando que Jesus disse isso debalde, em vão? O que nos suja são as insinuações mudas. O sujeito, a pessoa, não fala, mas lá está o Espírito Santo sondando. O que ele vê é
O Espírito Santo diz: Deus me livre, que sou eu. O que nos suja é a falta de domínio próprio. O que nos suja é a gente pensar que o altar é estrebaria para a gente tratar as pessoas como animais. O que nos suja são as guerras provocadas por nossa natureza humana. Tiago sairia correndo de muitos altares do Brasil, porque ele delata pesadamente o que a língua faz. Com ela bendizemos a Deus e com ela trucidamos a própria semelhança de Deus, que é a pessoa. Vai. Se eu não limpar você, se eu não te limpar, não diga para ninguém que você tem parte comigo. Eu tenho primeiro que te limpar. O que nos suja são as nossas desobediências à autoridade, ao ministério. O que nos suja são os debates entre os nossos pensamentos. O que nos suja é trocarmos a comunhão do sagrado, correndo atrás de pseudo-profeta. Pastora Leila, ontem eu estive na casa da irmã Rosimbra. Pastora Leila, sim? Tá. Olha, ai, chulterei. Tem, ai, chulterei. O Rosimbra disse, ai, chulterei. Sim, o que a Rosimbra falou? A Rosimbra disse que eu vou receber 3 carros, eu vou acertar na Mega Sena. A Rosimbra disse isso, ai, mas a Rosimbra é muito cheia do fogo. A Rosimbra é cheia do fogo. Se ela abrir Mateus 6,33 para essa pessoa que foi atrás da pseudo-profecia, que é busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, no dia seguinte a pessoa vai procurar outra comunidade. O que nos suja é entupirmos a nossa cabeça com coisas da carne. O que nos suja é falta de discernimento. O que nos suja é ausência de fervente oração. O que nos suja é estarmos aqui só para milagres. O que nos suja é não enxergarmos Jesus como Ele é. Se eu não te limpar, você não tem parte. Do que Jesus quer nos limpar? Ele quer nos limpar do quê? Não somos nós que garantimos que estamos limpos. Não pode apostar. Eu estou limpo, mano. Não, olha para mim para eu terminar e chamar a pastora. Não tente legislar em causa própria, dizendo você está limpo. Eu estou limpo. Porque Ele vê lá dentro. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Vê se há em mim. Vê se há em mim algum caminho mau, porque em nós não habita bem nenhum. Nós nos tornamos peritos em camuflagens, em disfarces e máscaras. E é uma pedra que está clamando. Com a permissão da senhora, para lhe chamar, pastora. Senhora, eu sou músico, a senhora sabe. Nunca defraudei altar de ninguém. Por isso estou lhe pedindo licença para uma frase do Chico César, baiano, Mama África, quando ele canta: Deus me livre da bondade de gente ruim e da maldade de gente boa.
tempo que você não abraça os próprios amigos do teu grupo e da tua célula. Jesus pode limpar tudo, Ele só não limpa a nossa dura cerviz, não dá. Ele quer limpar o nosso candeeiro, porque é o lugar do depositário do azeite. Quando Ele diz para os discípulos, e aqui eu fecho: pode vir, minha pastora, tenha bondade, pode vir, minha pastora. A senhora pode, por gentileza, pode vir. Quando Ele diz, eu quero te limpar, Ele está nos olhando como candelabro. É essa peça aqui. É o empréstimo da nossa humanidade. Olha que coisa, pastor. Olha para mim. São 7 cuias. Dentro do templo de Salomão, os obreiros, os ajudadores, limpavam primeiro 3 e revezavam, depois limpando as 4, para que as lamparinas e os fogos não se apagassem. São 7 cuias. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sempre me preocupei sobre essa questão de multidões e talentos, por rodar esse país e ver gente descaquembando e fazendo. Conversamos na sua mesa hoje. Agora eu deixo o apelo para a oração. Fique de pé, tenha bondade, a nossa pastora chegou aqui. O teu talento não é para impressioná-la, porque ela nem precisa disso. E nem a Luciana. Se você tem dons ou não é sobre isso que estamos falando aqui. É de um coração que não guarda lisonjas, de um coração puro. As bem-aventuranças terminam dizendo, uma delas, bem-aventurado os puros de coração. A todo o tempo Jesus estava e está sondando. Pode vir, minha amada, não se preocupe com meus papéis, pode deixá-los aqui. Ergue suas mãos aos céus, eu vou entregar para a pastora orar, ela mesma como pastora presidente, o mais alto que você puder. Limpa-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. Converse com Jesus por 1 minuto. Me perdoe, Senhor. Coloco o meu coração, minha vida diante de Ti. Ore. Tenha a sua oração agora.